vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pega isso, irmão. Porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Discípulos de Jesus não são aqueles apenas que falam sobre Jesus. Discípulos de Jesus são aqueles que carregam os muitos frutos de Jesus. Por que nem todo mundo da nossa família teve um encontro com Deus? A gente muitas vezes endemoniza, quando na verdade tem muito mais a ver com autorresponsabilidade, testemunho nosso, do que com uma responsabilidade deles. Porque a gente fala que Jesus é suficiente, mas quando pede o emprego entra em crise. Muita gente fala, Jesus é amor, mas na primeira briga na família, você que deveria ser o primeiro a pedir perdão, é aquele que prefere manter a sua razão. Falamos para outros, ele é o dono do ouro e da prata. Mas quando o calo aperta para a gente, muitas vezes a gente pergunta, Deus, por que você se esqueceu de mim? As pessoas não vão ter um encontro com Jesus a partir daquilo que você fala sobre Ele, mas a partir daquilo que você expressa dele. Você está comigo? Alguém está comigo? Então uma igreja que se move em sinais e maravilhas faz com que mais pessoas creiam num Deus de sinais e maravilhas. Uma igreja que se move em busca de milagres faz com que mais pessoas creiam em milagres. Uma igreja que se move crendo em restauração faz com que mais pessoas desejem restauração. Por quê? Porque somos discípulos deles a partir dos nossos muitos frutos. Você está comigo? Diga amém. João 15, 7 e 8. Vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, e pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Irmão, isso aqui é muito forte. Se eu não carrego muitos frutos, Deus não está sendo glorificado através da minha jornada. Você não foi chamado para parecer que dá fruto. Quando a gente vê na história Jesus encontrando com algo que parecia dar fruto e não tinha, você já sabe qual é o final da história. Aquela figueira foi amaldiçoada não porque não tinha frutos, mas porque ela parecia ter e não tinha. Está comigo? Você não foi chamado por Deus para ocupar um banco de uma igreja no domingo. Você não foi chamado por Deus para ser um ouvinte do evangelho. Você não foi chamado por Deus para ser um espectador da glória. Você não foi chamado por Deus para estar aonde Deus está. Você foi chamado por Deus para ser como Deus é, pensar como Deus pensa, falar como Deus fala. A Bíblia diz que multidões seguiam Jesus, mas ele parou por causa de uma mulher. A Bíblia diz que multidões seguiam ele no deserto, mas foram poucos que puderam ouvir dele os seus segredos. Então milhares acompanhavam, algumas centenas foram discipuladas, algumas dezenas andavam muito perto, 12 foram escolhidos a dedo, 3 tinham um acesso pessoal, 1 ouvia as batidas do seu coração. Igreja, olha para mim. Estar no movimento de Deus não significa estar vivendo a plenitude de Deus. Estar no meio da igreja não significa se tornar igreja. Ouvir sobre milagres não significa que eu estou vivendo milagres. Ouvir sobre promessas não significa que eu esteja vivendo promessas. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Levanta suas mãos e declare, diga, Pai, eu creio que o Senhor não me chamou para ser um espectador do avivamento. Diga, o Senhor me chamou para eu me tornar avivamento. Diga, eu não vou só ouvir sobre milagres. Diga, eu vou viver milagres. Aleluia. A graça quer expor você. Não perca essa esperança. A graça quer revelar o que Deus é capaz de fazer em um homem rendido a Ele. Alguns amigos que me encontram hoje falam, irmão, você está irreconhecível. Eu lembro que no início da minha jornada isso me trazia culpa. Mano, Fernando está irreconhecível. Depois de algum tempo eu entendi que é para esse lugar que Deus está me chamando. A tal ponto que as pessoas vão ter dificuldade de encontrar em você um pouco de quem você era. Cara, eu não consigo nem reconhecer mais ele. Pois é, então está tudo certo. Você está vivendo o novo de Deus. É essa esperança que tem que mover a igreja. Você está comigo? Diga amém. Mateus 5,14 diz: quem de uma aldeia
e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Então assim brilha a luz de Deus, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmão, a primeira esperança que tem que mover o teu coração durante a tua jornada de fé é entender que em Jesus você se tornou uma carta viva. Fala para quem está do seu lado, muito prazer, eu sou uma carta viva. Isso, fala com alegria, fala para quem está do outro lado também, para ninguém ficar com ciúme e falar: tudo bom, irmão, muito prazer, eu sou uma carta viva. Sabe um fato interessante sobre as cartas? As cartas não falam, elas precisam ser lidas. Ninguém recebe uma carta, sei lá, de uma multa ou de uma conta de luz e fala: você vai pegar a carta e vai falar: tudo bom, André, meu nome é, sei lá, Enel. Você gastou esse mês, hein, irmão? Ó, o código de barra está aqui embaixo. Assim que você me pagar, eu vou notificar a companhia de energia e está tudo certo. Alguém já recebeu uma carta assim, uma carta falante? Por que você nunca conversou com uma carta? Porque as cartas não falam, elas precisam ser lidas. O nosso testemunho tem muito mais a ver com o que leem de nós do que o que falamos para outros. Você é uma carta viva. Paulo diz: nós não somos como cartas escritas por mãos de homens, nem escritas com tinta, mas pelo poder do próprio Deus. Deus está escrevendo a sua história com as próprias mãos, e pessoas vão ler a sua história e vão conhecer Jesus através dela. Pessoas vão ver os seus testemunhos e vão crer nos milagres de Jesus através deles. Igreja, em nome de Jesus, guarda isso. A gente tem que caminhar movido por essa esperança. O meu ano vai ser melhor do que o ano passado. A minha semana vai ser a melhor semana da minha vida. Cada promessa que Deus me fez vai se cumprir. Os meus inimigos, cada um deles serão confundidos, derrotados, serão reduzidos a nada. Precisamos nos mover em esperança. Não há espaço na igreja para autocomiseração, vitimismo. Todos nós somos vítimas em alguma área. Mas o fato de você ser uma vítima de algo não significa que você precisa ser vitimista. Jesus foi vítima de traição, mas ele não foi vitimista. Paulo foi vítima de prisões, mas ele não foi vitimista. Davi foi vítima de perseguição, mas ele não foi vitimista. A vítima é um problema circunstancial. Vitimismo é uma escolha pessoal. Tem pessoas que preferem viver reclamando do que não aconteceu, do que se moverem em esperança para declarar aquilo que vai acontecer. Qual é a esperança que te move, André? A certeza de que Deus não está morto. A garantia de que as promessas que eu carrego não foram feitas por homem e que o caráter do meu Deus não move de acordo com as circunstâncias. Qual é a esperança que te move, André? A certeza de que os meus filhos contarão histórias a respeito desse tempo, de que nenhuma lágrima foi esquecida e de que nenhum esforço em Deus é em vão. Qual é a esperança que te move, André? A esperança de que a palavra que foi liberada sobre o Brasil está se cumprindo na minha geração. Uma nação que vai ser levantada como um berço de avivamento. Você está comigo? Diga amém.